Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no VZCast, nosso podcast semanal aqui do CRMV-MG, para falar de assuntos relacionados à medicina veterinária, zootecnia, o que tiver de legal, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de saúde mental, do agronegócio, de novas tecnologias, tudo que tiver de bacana relacionado às nossas profissões, a gente vai trazer para cá, para trazer para vocês e para a população em geral. E hoje a gente vai trazer aqui mais uma colega que a gente estava falando que manda no negócio, né? Mari. Acho que você trouxe a colega errada. Não. E hoje eu vou conversar com a Ana Paula Menegatti, certinho, né? Certinho. Ana Paula, formada lá na UFMG, minha contemporânea, foi seu Isso calor. que eu ia falar, contemporânea. Foi seu calor lá na escola. Minha veterana. Minha veterana, né? Perfeito. E pior que é mesmo, né? Você lembra? Não foram, eu lembro muito bem, quando eu te conheci muito, foi no primeiro... Como é que é o nome daquele negócio? Vou queimar meu filme, já logo de cara, né? Não sei, era o que tinha lá? Aquela competição lá que a gente ia. Ah, o Intervet? Intervet, lá em Pinhal. Maravilhoso. Em Pinhal, que a gente entrou num ônibus, tinham 12 homens, 12 mulheres, mas o Gambé, você lembra, né? Lembro, o Gambé foi Era um Rottweiler maravilhoso, A gente chegou lá em Pinhal, do Ceará. A gente chegou lá em Pinhal, tava aquela chuva numa terraplanagem, virou tipo de estoque, aquela lama toda assim. E o nosso uniforme de jogo era aquele negocinho do ônibus, né? Que coloca no encosto do ônibus, né? Com fita isolante. Foi Não, e chovendo muito, a gente acampado. E aí, eu não sei se você lembra de um episódio lá, a gente estava no início do curso. Então, a gente não tinha passado ainda pelas disciplinas de... sei lá, de bacteriologia, sei lá o quê, né? de inspeção. Tava numa greve ainda, né? Você lembra que foi numa greve. E aí, Bruno, a gente comia marmita, né? Vinham aquelas marmitinhas. Aí deu uma intoxicação alimentar generalizada. Eu lembro. E o pessoal falava assim, isso aqui é áureos, porque é toxina pura, porque já comeu, já tá passando mal. Eu falava, gente, o que será áureos? Foi a primeira aula de bacteriologia lá. A gente descobriu o que era uma bactéria gram-negativa ali, gram-negativa, que já tinha lá a toxina disponível e passava mal mesmo, né? Termoestável, né? Exatamente. Ah, mas foi muito legal. Mas, e aí, né, Ana? A gente passou lá pela escola. Eu vou te pedir para você contar um pouquinho como é que foi essa trajetória na escola e como que você entrou nessa área, assim. Pessoal, depois que a gente formou e tudo, a gente voltou, a gente se aproximou muito justamente no movimento Beba Mais Leite, né? Que depois eu vou te pedir para contar a história também, que foi lá do encontro de mães que vocês organizavam, que uma médica, não foi? Falou que leite não era para beber, né? Mas você vai contar daqui a pouquinho. Vou contar a história. Conta um pouquinho, então, como é que foi lá na escola, como é que você foi para essa área de comunicação, de educação continuada? Conta um pouquinho para a gente, por favor, Ana. Ai, delícia. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Eu fui entrando na história aí, estou super feliz, honrada e alegre de estar aqui. Ah, legal demais. Eu vou demorar um pouquinho mais, vou dar um passinho para trás para contar a história, porque talvez a minha trajetória seja diferente de muitos que estão se formando agora, que estão mexendo mais com pet. E na minha época era bastante diferente, hoje um pouquinho menos. O que aconteceu? A gente se formou na Federal aqui em Belo Horizonte, né? E lá na graduação eu comecei tive a oportunidade de receber uma bolsa de iniciação científica de melhoramento. Com quem? O professor José Aurélio Bergman, nosso querido José Aurélio. E aí, aí ele me punha naqueles trem lá de ficar lançando os dados, né? Que era estatística pura, lá naquele aquário lá em cima. E eu ficava lá lançando, né? Estagiário tem que ralar mesmo. Ficava lá lançando os dados, aprendendo a mexer com um pouco de estatística. E aí ia chegar as férias, ele falou assim, Ana Paula, você tá mexendo aqui com esses dados de melhoramento, mas você não... Era de suínos na época, tá? Mas você nunca viu um porco na vida, né? Assim, tirando o chiqueiro. Vai fazer um estágio. Vai lá fazer estágio numa granja, no caso a DB Dunbred, que era a genética que ele fazia o melhoramento, eu era o peão lá de lançamento de dados. Lá em Patos, vai lá para você entender o que é uma suinocultura, porque você nunca foi, né? Como a maioria dos nossos colegas graduandos nunca foram. E aí eu falei, uai, vou, né? Bora, delícia. Cheguei lá, apaixonei, fazendo parto de porca, coletando sêmen, inseminando, uma delícia. Aquele estágio gostoso, mão na massa, igual o menino gosta, meu menino de graduação gosta assim, suja de sangue, suja de tudo. Que cheirinho bom, Que cheirinho bom, que não desgruda e tal. Amei. Mas aí chegou no final do estágio, ô Divino,
eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui é maravilhoso, mas é serviço de peão. O que veterinário faz? O que veterinário que mexe com suínos faz? Aí fui lá no chefe lá da Gene, que era um veterinário, né? Eu falei, ele chama Mário Pires. Falei, ô Mário, o que faz veterinário que mexe com suínos, sem ser você, que é o Big Boss aqui? Aí ele falou, não, normalmente os veterinários trabalham para uma empresa. E na área comercial dessas empresas. Bom, trabalho para uma empresa na área comercial. Eu falei, como assim? Vende. Só que aí ele vende a vacina e ele tem que explicar para a gente como é que essa vacina funciona. O outro vende nutrição e ele tem que explicar como é que essa nutrição funciona, por que é melhor do que essa, por que é a outra, por que eu tenho que usar esse para essa leitegada, por que eu tenho que usar essa na terminação. O outro trabalha numa empresa de saúde animal. Eu falei, uai, era interessante. E aí, estou usando muito uai porque nós estamos em Minas, né? Sim, ótimo, sim. Tô em casa. Aí, eu tive a honra, na minha opinião é uma honra, de descobrir a área comercial ainda na graduação. Então, ainda na graduação, eu descobri que existia a área comercial, eu descobri que veterinários da área comercial são bem remunerados, eu descobri que ser vendedor é bacana e que a gente não deixa de ser técnico por ser vendedor. Técnico, né? Exatamente. A gente não deixa de ser técnico por ser vendedor. Era uma área que empregava demais, né? A gente na graduação fica assim, meu Deus, vou formar e vou fazer o quê? E eu falei, que negócio legal. Então, ainda na graduação, eu quis contar essa história, porque eu me envolvi em várias áreas lá na escola, mas ainda na graduação eu descobri a área comercial. Então eu sabia que eu ia trabalhar na área comercial ao me formar. E assim foi, né? Eu me formei e segui uma carreira bem tradicional, uma carreira que eu considero que eu logrei êxito, mas bem tradicional na área comercial, que a gente entra como assistente técnico, é o primeiro estágio de um veterinário na área comercial. Fiz estágio em empresa, depois entrei como assistente técnico. Qual empresa que você entrou? Na época era Pfizer, hoje é Zoetis. Zoetis. Mas na época chamava Pfizer. Mas na área de suínos ou de grande? No meu estágio era na área de suínos. Uhum. Aí quando eu me formei, não ia entrar muito em detalhes não, mas já que você perguntou, não tinha emprego. A suinocultura estava numa crise terrível, né? A área de agro é assim, né? São picos altos e baixos, não estava empregando ninguém. E aí eu falei, putz, eu tenho que trabalhar. A gente me formei em novembro, dezembro. Falei, gente, eu era uma estudante bem-sucedida. Eu falei, como é que eu vou passar o meu Natal em casa, desempregada? Estou me formando, eu formei dia 17 de outubro, para ser mais exato. Há 21 anos atrás, você tem 20, né? 20 anos. E aí eu falei, não posso passar o Natal desempregada, preciso arrumar um emprego, depois eu resolvo outra coisa, já que a suinocultura não está empregando. E aí eu arrumei um estágio numa empresa, um emprego, que é uma área que sempre contrata muito, né? Volto a dizer, eu estou enfatizando isso para os meninos ficar atentos a essas oportunidades. E aí eu entrei numa empresa que se chamava Calier, que era uma empresa espanhola na área de pet. Então, ou seja, assistente técnico de pet na Grande BH. Calier, que hoje é a Seva, né? Que que aí depois a Calier virou Ertap, Calier, e hoje é Seva. As empresas vão fazendo joint venture, mudando, comprando e tal. E aí eu falei, beleza, então eu vou começar aqui. Aí acabou que a Calier era espanhola e não tinha ninguém na área de suinocultura. Eu falei, ô moço, eu continuo fazendo assistência técnica, que é meio propagandista, né? O veterinário que faz assistência técnica de pet. Eu continuo nisso, mas deixa eu vender suínos, eu conheço todo mundo e tal. Aí comecei a vender, aí quando vende, dá certo, os números, né? As metas vão batendo, o pessoal vai deixando. E aí eu dei a sorte que a Calier comprou, fez uma fusão com a Ertap. 50-50, 50-50 e a Ertap em Joatuba. E eu era a única pessoa em Minas. Então, ou seja, caiu a oportunidade, né, na minha vida. E eu falei, fiquei fazendo o bem bolado em Joatuba. Todo mundo em São Paulo, ninguém queria vir para Minas. Eu falei, deixa que eu tô aqui. E aí as oportunidades foram surgindo e eu fui entrando em outros cargos dentro da área comercial. E como que surgiu a revista? Aí, beleza. Aí eu fiz, então, vou contar. Aí, falando muito de mim, né, mas deixa eu terminar rapidinho. Mas eu sei que é estrela hoje. Aí eu fiz assistência técnica, vendedora, gerente regional e gerente nacional. Então, eu tinha uma equipe grande sob minha gestão e eu me casei. O meu marido, ele é uma pessoa com vários defeitos, tá? Mas dentre as qualidades, ele não é machista,
Então, ou seja, me jogava para frente, eu deslanchando profissionalmente. Não vamos falar do Oiti, né? Que é médico veterinário, né? Também, veterinário, né? Também. Gestor, educador, Só que aí, mãe queria ser mãe, né? E eu viajava de segunda a sexta, 4 semanas por mês. Eu falei, tava incompatível, enfim, a vida foi me levando para outros lados. Eu falei, vou mudar de vida. E aí saí de lá. Depois comecei a trabalhar para uma empresa holandesa e a Flávia Fontes, outra médica veterinária, né? Me falou, Ana Paula, você quer entrar de sociedade comigo na revista Leite Integral? Até então eu era executiva, CLT pura, né, na veia. Eu falei, uai, olha o cavalinho passando aí, bora lá. Então vamos arriscar mais, mas quem sabe termos mais oportunidades na vida, né? Então eu sou super grata aí pelo convite que a Flávia me fez há 9 anos atrás. E na época não tinha outra revista técnica, assim, tinha outras menores, né? Mas assim, tem a DBO e tudo, mas só pro leite, o foco não tinha, né? Sem dúvida não. Assim, a Flávia foi muito empreendedora, a revista existe há 17 anos e eu tô com ela há 9. Então, ou seja, eu peguei a coisa pronta dentro da revista, né? E não existia. Ela se inspirou em revistas do setor, mas de outras espécies, para criar a Leite Integral. Então, ou seja, hoje é uma revista conceituada, uma publicação mensal, que a gente atende o nosso nicho, né, que é produtor e técnico, né? Quando a gente fala técnico, zootecnista, veterinário e técnicos agrícolas é o nosso público-alvo. E os produtores, né? E os produtores. Não, e a revista é muito bacana, né? Desde o design da capa até o conteúdo, né? Ela é toda muito bacana, né? Muitos médicos veterinários envolvidos no processo, viu, Bruno? Muitos. Muito bacana. Me conta agora, como é que foi o negócio do movimento do Beba Mais Leite? Então. Conta, eu sei que isso é um negócio bacana, assim, porque é um negócio que incomoda a gente, né? Como incomodou vocês quando eu estava lá no primeiro curso de mães que eu participei de amamentação, né? Teve uma situação muito parecida com essa, até aqui no Mater Dei, aqui pertinho. Não, eu digo o seguinte, a gente tem que ser embaixador de algumas causas, né? E defender os alimentos de origem animal, acho que é uma delas. No nosso caso, o leite, né? Mas os alimentos de origem animal de uma forma geral. Vou contar rapidinho a história do Beba Mais Leite e aí um pouquinho do que a gente faz. A gente então a gente tinha a revista Leite Integral, né? Eu já estava como sócia dela e a gente brinca lá na empresa que a gente fez estação de monta. Então, só que com reprodutores diferentes, tá? Então a gente tem os nossos primogênitos estão pareadinhos, inclusive estão fazendo 11 anos semana que vem os dois. A minha é uma menina, a dela é um menino. E aí, quando a gente tem um menino pequeno, né? A maternidade entra na nossa vida, fica sendo, sem dúvida, o assunto mais importante que a gente fala. E aí, resolvemos fazer um evento para mães e tal, mas o grande tchan da coisa foi o seguinte: quando a Júlia ia fazer 1 ano, que é a minha mais velha, até 1 ano você vai naquela consulta do pediatra mensal, né? Todo mês tem pediatra lá marcadinho. Na consulta de 1 ano, eu falei para minha pediatra, falei, olha, não precisamos conversar sobre a transição alimentar, porque qual que é a regrinha de bolo? Até 6 meses peito, de 6 meses a 1 ano fórmula, a partir de 1 ano leite de vaca. Para quem não sabe o que é fórmula, são aqueles fórmula infantil, né? Que mistura o pozinho assim. Tipo, sei lá, leitinho não, Não, né? Tipo, não. Eu não ia falar a marca, mas pode? Não, pode falar. Porque talvez não patrocinam a gente, né? Vou falar a marca então. Enfim, Nãs da vida, né? E vários, Aptamil da vida e tal. E aí, então, de 6 meses a 1 ano, fórmula. E aí passou, chegando na consulta de 1 ano, eu falei, então não precisamos discutir sobre isso, pode olhar o ouvidinho, a barriguinha da Júlia, mas ela vai tomar leite. Você tá certa disso, Ana Paula? Claro, em absoluto. Beleza, fui embora para casa. Passado 1 semana, foi a Flávia levar o Pedro, mesma coisa, né? Vou dar leite para ele e tal, tá? E aí a pediatra deu uma lata de leite para ela, que era um leite que ia deixar o menino mais inteligente, que tinha DHA, não sei o quê. Ela falou, uai, que beleza, né? Aí chegou em casa, na hora que ela abriu, subiu um cheiro de baunilha no nariz dela. Ela lembrou do experimento de doutorado, quando ela fazia sucedâneo para bezerra. Falou, gente, resolveu fazer o que tinha que ser feito, ler o rótulo, né? Na hora que ela abriu para ler o rótulo, estava escrito lá, esse produto não é leite. Pequenininho e maiorzinho. Composto lácteo com óleos vegetais e fibras. Pequenininho lá, esse produto não é leite. Ela falou, gente do céu. Ana Paula, o que você vai dar para a Júlia?
Aí falava, leite, né? Tá doido? Mas fala o nome. Aí eu falei lá a marca. Não sei se você quer que eu fale. Aí ela pegou e falou, então vou lá comprar. Então vai. Chegou lá, me ligou. Ô, Ana Paula, lê a lata aí. Aí eu peguei, tava lá. Isso não é leite. Isso não é leite. Eu falei, gente do céu. Resumindo, as meninas do leite, né? Caindo numa história de ignorância, no ato real da palavra de ignorar, né? E aí, junto com isso, ou seja, a gente ia entrar, deixa eu só terminar a história, a gente ia dar para os nossos filhos um produto adocicado, na hora justamente que ele estava criando o paladar, né, para gostar mais de doce ou menos de doce, nunca mais aqueles menininhos iam virar um copo de leite branco. Nunca mais. E assim, eu posso até dar, né, um composto lácteo para minha filha, mas desde que seja por opção e não por ignorância, né? Então, ou seja, o Beba Mais Leite ele surgiu para levar informação sobre o leite. E com a informação, a pessoa tomar a decisão que quiser, mas tendo a informação correta e não a falta dela. Nem a fake news, nem a falta dela, que são dois problemas que a gente pode ter e pode nos levar a tomar decisões equivocadas. Então, o que o Beba Mais Leite faz? E a gente tem a alegria de ter o CRMV como nosso apoiador, né? O que a gente faz? Não, a gente é que aproveitou a onda sua. Você acha que eu perdi a oportunidade dessa, né? A gente faz a agenda positiva do leite, 365 dias por ano, há 9 anos. Então, o que a gente faz? É falar de leite, tratar os mitos e verdades. Quando surgem, né? Eu vou falar isso agora, eu não sei quando é que esse podcast vai no ar, mas há 10 dias atrás, aquele vídeo do Márcio Garcia rodou o planeta Terra, né? O nosso setor ficou empolvoroso. Então, foi muito legal o que vocês fizeram, né? Porque todo mundo bateu e vocês mostraram tecnicamente. Todo mundo, né? E é papel, você já mostrou o que é papel do conselho. Cada entidade tem um papel. Uma entidade lançou nota de repúdio, outra vai entrar na justiça, não vai dar nada, mas enfim, entra na justiça. Ou cada pessoa faz de um jeito. O que a gente faz? A agenda positiva, agenda positiva, agenda positiva e agenda positiva. Então a gente fez um vídeo, né? O CRMV até postou, né? Nas redes sociais. Fantástico aquele vídeo. Com outros influenciadores 1000 vezes mais instruídos do que o Márcio Garcia, falando como a gente cuida bem das vacas, falando quanto o leite é importante para as pessoas. Então, ou seja, o ruim, né, Bruno, é que notícia ruim roda muito mais rápido do que notícia boa. Então, a internet geralmente dá uma versão só, que é a primeira, né? Então, nós temos a obrigação, né, como pessoas do setor a ser embaixadores de algumas causas, né? Algumas pessoas de forma mais ativa, outras de forma mais passiva, mas a gente tem que levar as verdades, né, para quem está fora do agro, para quem está fora do mundo da veterinária. E quem são os seus embaixadores aí que o pessoal conhece? E aí, esse pessoal, eu tô falando aqui, mas vocês vão correr lá e vão assistir os vídeos, vão ver que são legais demais. Tá lá no canal do CRMV e tá lá no canal do Beba Mais Leite. Né? Tá lá no canal do Beba Mais Leite também. Então, quem eu pus naquele vídeo, a gente tem outros, mas né? A gente todos, fala de todos aí, quem são. A gente pôs Dr. Drauzio Varela, a gente já fez mais de 20 eventos com ele, Márcio Atala, educador físico, chefes de cozinha vários, Rita Lobo, Olivier Anquier, o Claude, que eu não sei falar o nome dele até hoje. Como que é? Outro H lá, né? Outro H, A gente tem a doutora Ana Escobar, que é pediatra. Aquela do programa. Aquela do programa. Né? Ela faz várias coisas na Globo, né? G1, faz Globo News e tal. O que a gente tenta buscar? A gente tenta buscar pessoas que... aí tem cantor, tem uma galera. Pessoas que são midiáticas, que têm credibilidade, mas que são midiáticas, para fazer a nossa voz andar um pouquinho mais alta, né? Para a gente ter um pouquinho mais de holofote. E sempre tentar fazer muita coisa, porque felizmente as notícias ruins acabam rápido, mas o mundo está muito rápido, as boas também. Então sempre a gente tem que ir relembrando, né? E conta uma coisa, esse ano lá no Mega Leite, vocês me surpreenderam. Cheguei lá esperando aquele stand da esquininha tradicional, vão lá, da leite integral e tudo, e chegou lá, tava Fair Food, né? Isso. E aí, o que foi isso? O que aconteceu? A gente tem uma holding lá na empresa, né? Eu fico brincando, mas na verdade é isso mesmo. Então, o que nós temos lá? Nós temos 2 grandes braços. A Integral Comunicação,
que tem a revista Leite Integral, que tem o Beba Mais Leite, e a Integral Conteúdo, que é uma agência de marketing, uma agência de comunicação que a gente presta serviço para empresas do setor. E a gente tem a Integral Certificações, que faz várias certificações no setor de proteína animal. Certificação de leite A2, de bem-estar animal, de baixa pegada de carbono. Inclusive, soube que um colega nosso esteve aqui esses dias, né? Sim, fez uma super propaganda sua. Foi o primeiro, né? Que legal. Foi certificado, né? Com o Go Planet foi ele, foi lá a Cara Preta, foi um orgulho pra gente enorme. Quem não conhece Cara Preta, né? Conseguiram pôr grife na carne, né? Isso é maravilhoso. Mas o que a gente... E aí a Integral Certificações agora é Fair Food. O que a gente entendeu? Muitas vezes a gente vai colocando tanta certificação num alimento que o consumidor fica assim, eu quero a galinha feliz, a galinha sem gaiola, a galinha a pasto. Então a gente entendeu que a gente podia criar um conceito novo, né, que é o conceito Fair Food, que que o alimento tem que ter uma série de degraus para alcançar a certificação Fair Food. Então ele tem que ser, são 4 na verdade, né? A gente certifica a origem, um alimento seguro, né? O veterinário está muito envolvido nessa questão de segurança alimentar. Um alimento que promova o bem-estar único, ou seja, bem-estar animal e bem-estar humano das pessoas que estão envolvidas na cadeia. E um alimento sustentável, que esteja de acordo com as práticas da agenda ESG. Então, a Integral Certificações agora é Fair Food, com esse novo conceito para a gente tentar agregar várias certificações e deixar mais robusto ainda esse nosso programa de certificações. Fantástico. O negócio de certificação é o futuro, né? Certificação, o que eu vejo, né? É uma coisa que a gente busca aqui no Conselho. Eu gostaria muito que, em vez de a gente ficar correndo atrás do rabo, né, de correr atrás onde estão os problemas, a gente virasse uma certificadora, porque aí o colega, né, aquela empresa, vem, não, eu quero mostrar que eu estou correto, Exato. Mostrar que eu estou fazendo adotando as melhores práticas, que eu estou preservando o ambiente, que eu estou tomando conta dos colaboradores. E isso vai trazer, claro, um benefício comercial para ele. Então, isso é uma coisa que a gente busca muito. Eu me inspiro muito no que o IMA faz com as certificações do queijo, do leite, da cachaça, com o que vocês fazem. E é um futuro. Acho que não vejo um outro futuro que a gente não buscar. Hoje, o nosso sistema de fiscalização, que é o MARB, ele é graduado em escalas. A escala 5 é justamente quem está certificado. Né? Para a gente é o melhor cenário. Quem está certificado, por exemplo, a gente vai fiscalizar a cada 3 anos. A gente não precisa, numa empresa certificada, fiscalizar todo ano, né? Tá tudo certinho. Ela tem ali uma série de obrigações para manter a certificação, né? Esse é um negócio muito, 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 muito legal, né? É uma tendência sem volta. É um terceiro falando de você, porque quando a gente fala da gente mesmo, a gente pode dar uma aumentadinha. Ou por bem, ou sem querer. Né? Ou por querer ou sem querer, a gente pode estar com algum viés ali. E o consumidor não aceita isso mais, né? O consumidor quer saber a verdade, a gente precisa de transparência, a gente precisa de rastreabilidade, de origem, a gente precisa disso tudo. Então, ou seja, não adianta, né? Quer dizer, adianta falar, por exemplo, CRMV falar, eu cuido bem dos meus colaboradores, ótimo. Mas um terceiro falar isso de você tem muito mais peso. Né? E o legal é que está todo mundo se atentando para isso, assim, é uma tendência sem volta, por quê? Porque todo mundo está buscando bem-estar, todo mundo está buscando que os colaboradores sejam, a gente siga minimamente a legislação e ou algo mais, né? Cada certificadora, né, tem requisitos, ou requisito de origem, você deu o exemplo do queijo aí, né? Então, ou seja, não tem volta. E tem que ser um terceiro, assim, a credibilidade de um terceiro falando de você é diferente da credibilidade da autodeclaração, da autoproclamação de qualquer coisa. Então isso é uma coisa até bacana para os colegas ficarem atentos e quem não for técnico também, né? Sim. Então se tem a certificação ali numa caixinha de leite, isso traz uma garantia diferente de quem não tem, né? Uma certificação de terceira parte faz toda a diferença, sem dúvida. De qualidade. E os preços caíram, né? Os preços assim, dos produtos certificados, que antes era uma diferença muito grande, né? Você pegava um produto orgânico, né? Eu comparo muito as galinhas felizes, né? Os ovos das galinhas felizes, que eram caros, né? Hoje a Mantiqueira tem um projeto enorme, o custo caiu bastante. Sim. Até o leite a gente percebe isso, né? Você pega esses leites certificados
de mais alta qualidade, que a diferença de preço que era grande, hoje em dia está muito mais perto, né? Sim. Mas aí até te falo uma outra coisa. Com certeza você está certíssimo, mas ainda está mais caro, mas isso é bom. Ainda é um nicho. Daqui a pouco vai ser commodity. Vamos pegar o exemplo do A2, por exemplo. O A2 é um leite mais caro. Daqui a pouco vai ser commodity. Mas quem chegar primeiro vai beber água limpa. Então, as marcas que chegarem primeiro vão receber por isso. Os veterinários que trabalharem primeiro com isso vão receber por isso. Daqui a pouco, eu acredito assim que nós dois estaremos mortos nessa época, mas, e todo mundo que está nos ouvindo provavelmente já vai ter morrido também. Mas só vai ter vaca 2, por exemplo. É uma tendência sem volta, não tem por que não ser. Daqui a pouco a gente entra nisso, né? Tô pulando na frente. Mas nós não vamos falar do Mas, A2. ou seja, hoje é um nicho e vamos aproveitar. Daqui a pouco vai ser. Sendo rápido, assim. Sabe, a gente estava assistindo um documentário outro dia lá em casa com Camila sobre as zonas azuis. Não sei se você já viu. Um jornalista e ciclista americano que definiu zonas azuis no mundo que as pessoas têm mais de 100 anos. Eu comecei a assistir. Então, super legal. Muito legal. A gente está começando a comer agora carboidratos complexos. Aí, tá vendo? Para tentar. Assim, vai ser difícil, mas vamos tentar. Mas essas tecnologias, elas evoluem muito. Carro elétrico, né? A gente achou que não fosse chegar, já está aí popular não. Mas já tá um preço que a gente não imaginava que fosse chegar, né? Então a vaca 2 vai chegar lá. Mas antes disso, deixa eu te contar um agafe que eu dei outro dia, mas você vai me corrigir. Estou dando uma aula lá na escola, dou sempre aula para o pessoal do nono, do 10º período lá na escola, do nono de deontologia, o professor Luiz Lago me chama e tudo. E aí, falando sobre oportunidades, em vez de falar de deontologia, eu fui falar sobre as áreas, falando sobre a parte de inspeção, que é uma parte que vai crescer muito pela lei do autocontrole, que eu vejo assim, sabe aquele negócio que parece que vai ser bom, mas tem medo de doer o autocontrole, né? Porque é um negócio que vai abrir um campo de mercado enorme, mas por outro lado, o colega vai ficar muito refém da indústria, que aí a certificação é um caminho interessante, né? Mas assim, eu estava dando essa aula e aí uma aluna perguntou, professor, o que você acha do mercado das certificadoras? Vai abrir muita vaga? Aí eu virei assim... Não, vou pensar que se só tem pessoal da leite integral e tudo, eu não vejo um campo grande, assim, a princípio, pensando assim, uma resposta rápida. E aí eu perguntei por quê? Porque eu faço estágio com as meninas lá. E aí depois eu fui para casa e falei, caramba, fiz uma grande besteira, assim. Eu acho que o mercado é muito maior do que eu falei. O que você acha do mercado? Aí você vê o mercado promissor da área de certificação? Ou vai ser um mercado realmente concentrado em empresas com um know-how grande, assim? Hoje, a gente enxerga muito com óculos do dia, então eu entendo a sua resposta, sabe? Hoje é um mercado muito concentrado, mas é uma tendência sem volta. Então, você está falando de certificação na área de PET, por exemplo, né, de clínicas veterinárias. Sim. Eu acho que todos os setores da veterinária e fora dele vão trabalhar cada vez mais com certificação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E as certificadoras, por exemplo... precisa de muita gente no campo. Então, ou seja, é um mercado interessantíssimo, muito novo. Quem chega primeiro bebe água limpa, isso né? Super novo, mas é uma área muito empregável, viu? Que legal. Muito empregável. Porque na hora que ela me respondeu, eu de bate-pronto, eu falei assim, não, até porque tem essas empresas que já estão no mercado, mas justamente por causa do autocontrole, né, da lei do autocontrole... eu também não vejo como fugir, porque a gente tem muito medo aqui, Ana, justamente da pressão que as empresas vão fazer sobre o responsável técnico. Né? A gente pegou caso aqui, processos éticos e tudo de situações que a empresa fez um exame, um teste, e deixou o RT numa situação ruim, assim. Imagino. Né? Então, é um ponto que a gente, talvez a certificação ela seja justamente esse fiel da balança para isso. Mas fala aí dessa vaca 2, que vaca é essa? Porque na minha aula, quando eu estudei, não tinha vaca, não tinha Guzerá, tinha Nelore. Vaca 2 não tinha. Vaca 2, essa raça é diferente aí. O pior que tinha, sabe o que tinha também? A gente não sabia. Né? Mas deixa eu contar. Isso é novo. Deixa eu contar o caso de A2. Começando do final, e aí eu já chego na vaca, porque a gente tem duas informações. Informação para o consumidor. O que é leite A2? É um leite de mais fácil digestão. Ponto final. Então, ou seja, se a sua tia perguntar o que é A2, responde para ela, é um leite de mais fácil digestão, tá? Agora eu vou explicar os pormenores. O que acontece? Há milhares de anos atrás, as vacas sofreram mutação genética em um gene, tá? Em um gene, e esse gene,
Vamos dar mais um passinho para trás. Eu queria vou desenhando aqui com a mão, né? Vou desenhando aqui, vocês vão me entender. Eu sou criativo, assim. A gente tem a vaca A1, a vaca A2 e a vaca A1. A gente lembra desse negócio da ervilha, né? Da ervilhinha lá, do Mendel, né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma genotipagem. Isso foi uma mutação que elas sofreram, já vou explicar. Só nos bovinos? Só nas vacas? Só nas vacas. A mulher é A2, então o leite da mulher é A2. Do macaco, da cabra, da búfala, da cachorra, da gata, tudo é A2. Por isso que eles falam para dar, o menino que não pode beber leite, vai tomar leite de cabra, vai tomar leite de búfala. Eu já vou chegar lá, eu vou gastar uns 5 minutinhos aqui para contar o caso. Tranquilo, a gente tem muito tempo. Mas pode sim. ser daqui umas 10 horas da noite. Tá tranquilo, né? Não estamos com pressa, não. Então, as vacas, só as vacas, mas nenhuma espécie mamífera que a gente saiba até hoje, isso é até muito importante falar, porque isso que você falou é uma verdade. Búfala, cabra, né, que são as principais, ovelha, que é menos um pouco, que não bebe tanto leite delas assim. Jumenta, né? Jumenta, elefante, égua, o que você quiser, tudo A2, até que haja uma mutação, né? A gente não controla quando é que vai haver mutação, até hoje não se descobriu só em vacas. E aí, a vaca A2, a proteína do leite é a caseína. Quer dizer, a proteína do leite são várias, a principal proteína do leite é a caseína. A caseína, a beta-caseína, ela pode ser A1 ou A2. A beta-caseína A1, quando ela vai para a digestão, em pessoas sensíveis, ela forma um negócio que chama BCM7, ou a mudança de ver, né? Um peptídeo de uma proteína, né? Na posição 67, mudou a histidina por uma tiamina, então, ou seja, é um peptídeo só de uma proteína enorme que é a caseína. Fez isso tudo que eu vou contar agora. Essa mudança desse único peptídeo na posição 67 lá, faz com que na hora que a gente vá digerir a caseína, forma esse BCM7, chama beta-casomorfina 7, que em algumas pessoas gera uma dificuldade de digestão. Essa dificuldade de digestão vai fazer a pessoa produzir gases, ficar com o estômago alto, ter uma dificuldade ali, ou no estômago ou no intestino, uma dificuldade de digestão que muitas vezes é confundida com intolerância à lactose e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu voltar aqui na proteína, depois eu volto para lá, tá? Então, descobriu-se na Nova Zelândia que algumas vacas que produziam leite A2, porque vaca que é A2 só produz leite A2. A1 ou A1A2 produz o leite que a gente está acostumado, tá? Que é essa mistura. A vaca A2 descobriu-se que ela produz um leite de mais fácil digestão. Então, quando você junta uma população qualquer, se você pegar sua sala de aula e falar assim, quem sente algum desconforto ao beber leite? Uns 20% vão levantar a mão. Na média é isso. Quem é intolerante à lactose? Vai ser uns 4, 5%. E esse resto? Esse resto antigamente a gente chamava de fresco. Mas não é não. Esse resto é a pessoa que vai se beneficiar ao consumir o leite A2, que é um leite que não forma essa beta-casomorfina 7 na hora de digerir. Então é um leite de mais fácil digestão, que é ótimo para essas pessoas que sentem um desconforto ao consumir leite. Quem não sente pode beber, que não faz diferença nenhuma. Mas quem sente se beneficia muito. Os produtos lácteos da mesma forma. Idem. O queijo, leite, o iogurte, tudo também tem o mesmo benefício. Porque, por exemplo, um queijo curado, eu estou misturando, se eu não estiver sendo claro, você pode me parar. Um queijo curado, por exemplo, quebra lactose. Sim. Que não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. E a proteína está lá igualzinha. Um leite sem lactose, ele não tem lactose, porque os sintomas são muito parecidos. Quem tem intolerância à lactose, que é um carboidrato... Deixa eu dar mais um passo para trás, então. Como é que a gente diferencia? Vou desenhando aqui, eu vou desenhando aqui no ar, igual aquele moço lá do... Igual o professor Vicente, você lembra na escola? Nossa, eu lembro demais da conta. O Iti é fã do professor Vicente. Eu também, isso aqui vocês já sabem, o resto não precisa nem explicar. Né? Eu não entendi nada que ele falou até hoje, não, mas tipo isso. Mas ele é maravilhoso, uma referência, né, no nosso setor. Mas aí conta. Deixa eu dar um passo para trás, devia ter começado assim. O que é intolerância à lactose? Tolerância à lactose são pessoas que têm dificuldade de digerir a lactose. Então, são pessoas que têm uma baixa produção de lactase, que é uma enzima que é substrato dependente. O que quer dizer? Eu produzo lactase se eu tenho lactose para digerir.
Algumas pessoas, mesmo tendo lactose para digerir, não conseguem produzir a lactase, que é a enzima, e aí tem a intolerância à lactose, que é uma doença diagnosticável, facilmente diagnosticável em laboratório, tá? O que essa pessoa tem que fazer? Consumir produtos sem lactose, que já comprou no supermercado, no lac, lac-free, sem lactose e tal. Ou toma lactase. Ou tomar... Ai. Ou tomar lactase, que é baratinho, compra na farmácia, envelopinho, posso beber meu leite à vontade, viajar tranquilo para ficar consumir o que eu quiser. Porém, sim, é uma doença. Até dando um parênteses, existem aqueles modismos, né? Ah, não vou alimentar dieta sem glúten, sem lactose. Do mesmo jeito que se eu parar de comer glúten, eu vou me tornar celíaca, que eu vou parar de conseguir digerir glúten. Se eu parar de consumir qualquer produto que tenha lactose, eu vou me tornar intolerante à lactose. Garantido. Então, você quer ficar doente, você pode parar, que você vai ficar. Eu gosto de tomar dose homeopática. Né? E um dos tratamentos para tratar a intolerância à lactose é ir aumentando gradativamente o consumo de lactose, porque como é uma enzima substrato dependente, a enzima vai aumentando aos pouquinhos também. E é uma doença mais de velho. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais velho, pode ser que a pessoa vá se tornando um pouco mais intolerante. E muitas pessoas, a grande maioria da população, vai estar com 100 anos bebendo seu leitinho feliz da vida. Mas algumas pessoas ficam mais intolerantes com a idade. A alergia à proteína do leite é uma doença de criança. Normalmente, 3, 4 anos, as crianças saram, tá? Manifesta cedo, né? Manifesta cedo e encerra cedo. E é diferente da outra. Se a criança é diagnosticada com APLV, né, alergia à proteína do leite de vaca, porque a alergia é sempre a proteína, tá, gente? Não vamos misturar alho com bugalho. Quando a criança tem a alergia à proteína do leite de vaca, ela tem que consumir 0. Nem traços. Às vezes tem criança que tem alergia, se ela encosta a mão assim, já vai dar ruim, porque vai ingerir qualquer pedacinho de qualquer traço, vai dar ruim. Só que passa com a idade, sara totalmente. Então é raro, raríssimo, você vê um adulto ou uma pessoa acima de 5 anos que tem a PLV. Então é a doença da proteína. E o leite A2, as pessoas confundem mesmo por quê? Porque nós estamos falando de uma mudança na proteína, porém que causa sintoma de intolerância. Sintomas muito parecidos com o de intolerância. Mas então, ou seja, como que eu vou explicar para um consumidor fora do nosso setor o que é leite A2? É um leite de mais fácil digestão. Um leite leve. Leve, assim, do ponto de vista de digestão. Do ponto de vista de digestão. Não vai causar aquele incômodo. Né? E se a gente não tem sintoma nenhum ao consumir leite, eu, por exemplo, eu felizmente não tenho, para mim tanto faz um ou outro, porque nutricionalmente falando eles são idênticos, não muda nada o A2 para o convencional. E a vaca não tem nenhuma característica fenótipa, né? Assim, não muda em nada na vaca, você tem que realmente testar, né? Realmente testar. E é interessante, né? A ciência está muito avançada, né, no nosso setor. Genotipar uma vaca hoje é a coisa mais fácil do mundo. Você arranca um pelo do rabo da vaca, paga R$30 e genotipa a vaca. Demais, não tem jeito de ser mais fácil que isso. E é legal, assim, eu digo essa história de beber água limpa, né? Até para a gente ficar atenta a oportunidades mesmo, e o A2 é uma oportunidade. Produtor de leite, por exemplo, em leilão, a vaca A2 sempre é mais cara. A vaca A2 vale mais, porque o pessoal já está trabalhando com touros A2 e com vacas A2 há muitos anos. E se a vaca é igual, produz igual, e gera um leite mais interessante, porque ele é mais democrático, vamos dizer assim, não tem motivo de não ser. Não tem nada a ver com o produto. Porque eu lembro quando o Vitoriano conversou com a gente, eles selecionaram a genética de Angus para uma maciez, sim, mas a produção é menor, assim, ganho de peso é um pouco mais tardio. O animal não é tão voltado para o ganho de peso. No A2 não tem disso. A produção é a mesma, né? Idêntica. E por que a gente não tem isso do rebanho todo? Por causa a gente não sabia, até poucos anos atrás, deixa eu contar mais uma historinha então. O A2 foi descoberto na Nova Zelândia e ele era patenteado. Então, até 6 anos, 7 anos atrás, ninguém podia ter A2 além da Nova Zelândia. Quando a patente caiu, o resto do mundo começou a trabalhar o produto, Estados Unidos, inclusive, e tal. E aí a China lançou fórmula para neném A2. No que lançou fórmula para neném A2 e os nenéns pararam de ter aquela transição difícil para a fórmula, sair do peito da mãe e ir para a fórmula mais fácil, o pessoal falou assim, opa, esse negócio é interessante mesmo. E aí tá todo mundo entrando nessa. Na China é uma boa, né? Porque tem uma amostra grande, né? Então, assim, se a gente falasse de A2 há 2 anos atrás, 3 anos atrás, para eu ser mais... precisa. Assim, para eu ser mais precisa, pode ser. Ninguém sabia nem o que você estava falando.
Hoje é um assunto que está aí na boca de todo mundo que trabalha com pecuária de leite. Mas é muito novo. Uma coisa, um assunto de 2, 3 anos é nada, surpresa, né? Se não fosse a palestra que vocês deram lá no Mega Leite, você ia estar na turma dos 3 anos. Mas, por exemplo, quando a gente fez graduação, não existia esse assunto. Não existia em absoluto. essa vaca 2, não tinha isso, sim. A gente conseguiu com a Anvisa há poucos, um ano e meio, dois já, o tempo voa, né? A alegação de funcionalidade no rótulo. Que a gente pode escrever hoje no rótulo dos produtos certificados A2, que a gente pode escrever essa alegação de funcionalidade de ser um leite mais fácil de gestão. E são quantas empresas hoje que têm leite, tem produtos já certificados A2? São 24 hoje. Entre grandes e pequenas empresas, grandes e pequenos laticínios, são 24 marcas no Brasil. Vamos pôr, se eu quiser no supermercado hoje em BH, eu consigo achar, por exemplo, da Itambé já A2? Da Itambé você não consegue. Quem que a gente tem hoje no mercado? Você consegue, se você for no Verde Mar, por exemplo. Então, vou falar nomes, né? Vamos falar. A gente tem o A2 do Porto Real, que é uma empresa de Uberaba. A gente tem Lete, que de vez em quando chega aqui, que é uma empresa de São Paulo. Leite Fresco, que é o leite tipo A. Tá? E a gente, da garrafinha, né? Da garrafinha, que fica na parte de refrigerada do supermercado. E a gente tem de caixinha, Piracanjuba e Italac. São as marcas que tem A2. Mas não tem nenhum aqui em Minas? Não tem... Piracanjuba tem muita empresa aqui em Minas, né? Porque ela tá na fronteira ali. Ela Goiás, tem empresa. Né? O A2 dela não é produzido em Minas, para ser bem precisa, mas a Piracanjuba tem estrutura em Valadares, tem estrutura grande aqui. E a Italac está onde? A Italac é nacional também, mas o leite também não é produzido aqui em Minas. O leite da Italac é produzido no Paraná. Então a gente tem um mercado ótimo aqui, né? Sim, sem dúvida. Tem um campo enorme, assim. Tem um campo enorme. E essa seleção, Ana, assim, você consegue comprar genética já para isso, assim, desde sêmen, tudo, né? Tudo. Há muitos anos, né? Há muitos 4 anos. Há muitos 4 anos, os catálogos de touro já vêm falando se o touro é A1, A2, A1, ou A2, A2. Então, os produtores visionários já estão pondo touro A2 no mercado há muito tempo, no rebanho há muito tempo. E na hora que você vai fazer leilão, todos A2. E tem uma coisa interessante também, que eu acho que vale a pena comentar, que você viu essa palestra na Mega Leite, né? Que é uma exposição de girolando, né? O gir, a raça gir, que é aquela orelhuda, né? Chifruda, assim para baixo, ela tem acima de 95% das vacas A2. É mesmo? Legal. A raça holandesa é a que tem mais A1. A gente pensa que um rebanho fechado holandês que nunca genotipou, nós vamos achar aí 40, 45% das vacas A2 e 60 mais ou menos das outras vacas. Mas aquele leite, a hora que cai no tanque, já era. Não, já era. Mas só falando de raça, já vira tudo A1. Misturou, acabou. Misturou, acabou. Misturou uma vaca com 1000 vacas A2, acabou. Não tem conversa. Mas o holandês tem muito mais A2. E a girolando... A2 ou A1? Desculpa, A1. Obrigada, A1. E a girolando, né, como é esse cruzamento, ela tá aí 60% mais ou menos. De rebanhos que nunca fizeram nada. Mas os produtores mais visionários já estão selecionando A2 há bastante tempo. Então, a gente tem, por exemplo, em 2024, provavelmente nós vamos ter a primeira fazenda de holandês exclusivamente A2 sendo formada, porque ele está terminando de... Tem que fazer aquela evolução do rebanho. Terminando de mandar embora as últimas vacas que não são A2 para ter um rebanho fechado A2 em holandês. E não adianta ter só o rebanho, porque a indústria tem que estar preparada para isso. A indústria tem que estar preparada e certificada. Porque senão, se não mistura. Se você rodar ali um leite A1, depois passar um leite A2, já era, né? Já era. Na indústria é igual um alergênico, você tem que rodar, fazer a lavação e aí rodar outro. Igual fábrica de ração de cachorro. Igual fábrica de ração de cachorro. Para a fábrica, desmonta tudo, limpa tudo e aí passa outro leite. Que legal. É isso mesmo. Que legal. Ana, me conta o seguinte, a gente já tem que sair e partir para o nosso final, mas tem 2 pontos que eu vejo que a gente ainda precisa evoluir muito na medicina veterinária, né? Na verdade, um ponto, que é o bem-estar animal, assim. O que você tem enxergado aí nas suas andanças, nas suas certificações? Eu vejo muito, até acompanhando meu pai lá na roça, que é médico veterinário, mas eu vejo lá no Vale de Jequitinhonha que os sistemas são feudais ainda, né? Assim, eu falei isso com o Vitoriano outro dia, ainda tem lá, o vaqueiro que vai tirar leite ali, aquele cara que seca o suor, que limpa o nariz, mas vai lá, limpa o negócio, ou limpa a teta da vaca, passa na calça, né, sentadinho ali.
E mesmo assim, quando evolui para um ordenha, as práticas elas continuam semelhantes, assim. E isso falando da parte higiênico-sanitária, né? E bem-estar é um negócio que não existe muito, assim. O que você tem visto aí? Eu sempre falo com os alunos, a gente tem que evoluir bem-estar, porque é uma demanda internacional, que quando virar commodity mesmo, a gente vai ter que atender isso, né? É uma obrigação do nosso setor ficar atento para isso. É uma obrigação. É uma demanda que veio de fora para dentro e graças a Deus veio, né? Eu vou me ater mais ao leite, e eu posso falar assim com muita tranquilidade. Está evoluindo assim, em velocidade da luz. Primeiro, porque a vaca de leite com bem-estar produz muito mais, né? Isso em carne também é uma verdade, óbvio que sim, mas em leite é de um dia para o outro. Se você der um grito com uma vaca na sala de ordenha, ela vai quebrar o leite. Então, até economicamente falando, é interessante o bem-estar animal. No nosso, por exemplo, vou te dar um exemplo pontual e já volto para o genérico. Aqui no Brasil, a gente começou a confinar muito vaca, né? Há poucos anos atrás, né, as vacas eram criadas muito mais soltas, a gente está confinando muito vaca e dando conforto para as vacas. A produção de leite faz isso aqui. Você dá conforto para a vaca, você dá bem-estar para a vaca, 2 dias depois ela já te respondeu entregando mais leite. Você lembra lá naquele composto Banho da Embrapa, você estava lá, né? Você lembra quando soltaram as vacas, elas saíram pulando, brincando, felizes, não, assim, brincando igual o filhote de cachorro, o né? compost barn, assim, é uma solução brasileira para a produção de leite, assim, louvável. Em Minas Gerais, eu não vou nem ter coragem de falar quantos compostos existem hoje, mas você vai ali para a região do Alto Paranaíba, aqui, Bom Despacho, Pompéu, é puro compost. Por quê? Porque é um sistema que deu certo demais para o Brasil. Você dá conforto e a vaca te entrega a produção. Mas assim, os produtores estão atentos a isso, sabe? Eles sabem que é uma demanda. O produtor está cada vez se profissionalizando mais. E assim, queira ele ou não, ele vai ter que fazer, né? O bom é isso, né? O bom é que a gente evolui na dor ou no amor, tanto faz. Mas está todo mundo evoluindo. O produtor de leite está cada vez mais consciente. Essa ordenha aqui não existe mais. Tá todo mundo realmente aumentando a produtividade, aumentando o profissionalismo e junto com isso vindo o bem-estar animal, que é obrigatório, tanto porque a gente realmente tem essa obrigação com os animais, quanto porque economicamente é rentável dar bem-estar animal para as vacas. Então, ou seja, a gente já melhorou demais. A gente tem um longo caminho pela frente, mas assim, a pecuária de leite do Brasil está numa crescente muito bacana. Eu não sei como é que tá essa situação, mas eu vejo lá na roça minha irmã, que tá lá hoje, é a gestora da fazenda, brigando com a turma lá, com a peonada. A ocitocina ainda continua sendo muito usada, ainda é um problema, né? Porque ela veio como solução, mas depois veio tripanossomose e fora outras possibilidades de contaminação. Ainda é muito utilizada. Eu tô por fora mesmo, porque você sabe que eu tô com cachorro e gato, eu sei disso, claro. Felizmente não, sabe? Por exemplo, a certificação de bem-estar animal da Integral Certificações do Fairfood é obrigatório não usar ocitocina. É incabível usar ocitocina. Não existe mais usar ocitocina. Mas meu rebanho só dá leite com ocitocina. Então vamos fazer um manejo racional das novilhas, vamos selecionar as vacas, porque não tem... o consumidor não aceita mais o uso de ocitocina na ordenha. Faz algum mal para a saúde humana? Sanitariamente falando, não. A gente consumir o leite com ocitocina não tem problema nenhum para a nossa saúde, então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas é muito feio de ver, gera muita doença para a vaca, é uma prática que não há necessidade nenhuma, né? Eu vou dar o exemplo do girolando, que a gente estava lá na exposição junto. Antigamente a gente falava que vaca girolando só dava leite com ocitocina. Felizmente isso não é uma verdade mais. Então os bons rebanhos, os bons produtores não usam ocitocina mais. Está excluído do mundo? Ainda não. Mas em breve, no próxima vez que você me chamar para vir cá, já vai ter menos. Tem que lembrar, né, que abuso é maus tratos, que isso é uma situação de abuso, né? Vamos acabar com esse trem, não né? Vamos acabar. A gente tem nosso telhado de vidro, sabe? A gente tem vários. A veterinária tem vários telhados de vidro. A ocitocina é um deles. E um facinho de acabar. A gente tem outros mais difíceis. Então vamos acabando com os facinhos, porque... o telhado de vidro está aí para a gente não fingir que ele não existe, para a gente encarar ele de frente e resolver o problema. Eu lembro de um trabalho da Epamig lá de Uberaba, que eles estavam justamente moendo a ordenha, fazer carinho nas vacas, com escova mesmo, com vassoura,
E aquele leite residual, que é o negócio da ocitocina, elas liberavam. Assim, o negócio de bem-estar é muito legal. É muito legal. E a outra coisa, antes da gente concluir, e esse negócio da importação do leite, me põe a par disso. A gente precisa importar leite? Como é que tá? Aff, Maria, os produtores estão a tempo de Então, encontrei com o Geraldo outro dia, ele já fala pouco, imagina o tanto que ele fala. Imagino. Não, o Brasil não precisa importar leite. Isso é uma dor, realmente é um calo nos produtores, principalmente os produtores do Sul, não. Lá chega primeiro, mas sobe aqui para cima. O Brasil consegue produzir o leite, né? O Geraldo da Abraleite falaria disso aqui com muito mais eloquência do que eu, mas é uma grande questão para nosso setor, porque o leite no Brasil não é subsidiado, né? O produtor é responsável por toda a produção, produz um leite de qualidade, a gente não exporta leite. Realmente não tem nenhum subsídio, né? Não tem nenhum subsídio, de plano safra, nada. Não consegue, né? E a gente não é exportador, né? Porque, por exemplo, a gente exporta carne suína, a gente exporta frango, exporta café, exporta várias coisas no agro, né? Soja, milho e tal. Mas o leite não. Todo assim, 99% do leite brasileiro fica no Brasil. Então, ou seja, para o nosso setor é muito catastrófico quando tem excesso de leite, porque o que acontece com excesso de qualquer coisa? O preço abaixa e aí não remunera o produtor como ele deveria. É a lei da oferta e da procura, né? Os mercados fazem assim o tempo inteiro e o produtor de leite está acostumado a ter períodos de alta e períodos de baixa. Mas um período de baixa produzido por uma importação de leite dói muito para todo mundo. E o produtor de leite tem um negócio que é diferente dos outros setores produtivos, né? Que ele cria um vínculo emocional ali com os animais, né? Dentro da suinocultura, da avicultura, do próprio bovino de corte, né? De leite, não, ele chama os animais pelo nome e tem aquele convívio diário ali, né? É diferente, né? E é difícil ele sair, por exemplo, às vezes na suinocultura você vê assim, olha, não, esse ano eu vou deixar de produzir. Né? Você não consegue, você não vê isso com o produtor do leite, né? O leite eu acho que é um dos produtos mais sociais que a gente tem, né? Uma família vive do leite, ele gera o fluxo de caixa da fazenda, muitos colaboradores são envolvidos, então, ou seja, a roda que o leite gira, né, é uma roda muito grande. Fantástico. Ana, e a última pergunta. Como é que é o mercado do leite para os colegas veterinários ou tecnistas? O que você tem visto aí para os próximos 5 anos? A gente me fez uma encomenda para a Fundação Dom Cabral para falar isso para a gente entender o mercado, como é que vai ser daqui os próximos 5 anos, como é que você está enxergando esse mercado e o que você vê que aponta para esse lado. Igual outro dia, os colegas zootecnistas falaram assim, olha, a gente está começando a olhar para carne de cultivo celular. Então, vamos começar a ver isso, vamos começar a falar sobre isso. E no leite, para que lado que está indo aí? A A2 já vai se tornar uma realidade. Depois do A2 a gente vai ter o quê? Eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que produzir leite com bem-estar e sustentabilidade. Eu acho que são as duas palavras que estão assim, estão no auge, mas não na moda. Não estou achando um termo melhor. É o caminho. A gente tem que produzir leite com sustentabilidade. Que faz sentido, né? Que faz sentido. É sustentabilidade e bem-estar animal. Então, tudo que leva a isso está agregando valor. Então, a saúde, produtos de saúde animal que levam a isso, nutrição que leva a isso, práticas de equipamentos que levam a isso. Então, tudo que a gente consegue agregar sustentabilidade e bem-estar animal é o que está e, na minha opinião, continuará no auge aí nos próximos 5 anos. Sabe uma coisa que eu tenho visto no meu radar, assim, pelo menos pensado muito, é a questão de antibióticos. O Ministério já sinalizou que vai segurar isso, e eu não sei se a gente está tão preparado, principalmente na turma do leite, mas vamos trabalhar mais nisso. Mas tem várias práticas também. Quer que fale um pouquinho disso ou não? Quero, claro. Poxa, você acha que você vai falar? Não sei se você está encerrando. Estamos até 10 horas mesmo? 10 horas, tranquilo. Já comi um monte de biscoitinho gostoso que vocês me deram lá em cima. Existem várias práticas, né? O que a gente fazia na veterinária? A gente fazia não, né? O que era feito? Não sei qual termo que eu uso para fingir que não é comigo. Aplicar antibiótico preventivo, assim, né? Em suinocultura, em pet, em boi, em tudo. Antibiótico preventivo. Isso eu falo com muita tranquilidade. Não pode, a gente não só, assim, nós médicos veterinários, a gente precisa aprender muito a usar antibiótico. A gente não usa da forma adequada. E é um ponto que a gente preocupa muito aqui no conselho, assim, em todas as áreas. Sim, assim. E na proteína animal, né, ou a gente vai se conscientizar, ou a gente vai ser obrigado a se conscientizar, tá ótimo do mesmo jeito, que é o uso racional de antibióticos. E é legal que as próprias empresas de saúde animal estão comprando essa bandeira, porque elas também sabem que é um caminho sem volta. Então, exemplo, hoje, mastite de vaca, né, mamite de vaca,
a gente pode fazer cultura na fazenda, porque 25% dos casos de mamite você trata só com anti-inflamatório, não precisa de antibiótico, era uma coisa impensável há poucos anos atrás. Existiam protocolos de antibiótico preventivo para diarreia de bezerra, não é usado mais. É uma tendência, né? Na Europa, eles estão mais avançados nessa história de zero antibiótico preventivo. Aqui a gente está absorvendo monogástrico com uma força um pouco maior, mas em bovinocultura também. A conscientização está muito forte. Eu vejo assim a evolução ano após ano de uma forma muito grande, com práticas concretas de diminuir, de mitigar o uso de antibiótico na produção. E práticas concretas e exitosas. A vantagem é essa, porque também se for uma coisa que não tem aplicação no campo, ou que economicamente seja um problema muito grande, é mais difícil. Mas nenhuma coisa nem outra. É aplicável, é economicamente viável, é sustentável, é bem visto pelo consumidor, então é um caminho sem volta também. Isso é um ponto que eu ainda me preocupa um pouco. Você tem toda a razão. Porque quando a gente pega, às vezes a gente telhado de vidro, né? E a gente pega umas culturas, antibiograma em cães, a gente deve ver isso no leite, assim, são assustadoras, A gente pega aquelas gram-negativas, proteus, pseudomonas, que são super resistentes, assim, né? Sim. Acabou. Não. Acabou, vai ser muito legal, assim, a gente tem mais coisa para falar, a gente vai ter outros encontros, assim, e essa parceria, né, Beba Mais Leite com o Conselho é muito bacana. Era uma coisa que a gente sempre pensava, como que a gente vai atingir o público geral para falar do serviço médico veterinário do zootecnista, mas de uma forma técnica, assim. E aí, quando a gente começou a conversar e a gente conseguiu alinhar, para a gente é ótimo isso, assim, que é um caminho que a gente entende que faz sentido, que é bacana, que é onde os profissionais têm que seguir, né? É tipo um farol, né? Olha, vocês vão para aquele lado, que aquele lado é um lado bacana, e a gente espera muito o que vocês fazem para falar com os colegas. Eu tenho que te agradecer, que você é uma grande influenciadora. Você, a Flávia e sua equipe são grandes influenciadores da medicina veterinária. Muito obrigado por participar com a gente. Eu que te agradeço, foi uma honra, parabéns aí pelo conselho, por mais um canal de informação, dentre tantos outros que vocês têm, né? É uma tendência, né, a gente conseguir ouvir coisas enquanto a gente dirige, então, ou seja, é uma tendência que também veio para ficar, igual tantas outras que a gente falou. Então, parabéns pelo trabalho do conselho, parabéns aí pelo seu trabalho, da equipe toda, e obrigada demais pelo convite. Obrigado, isso aqui é legal demais fazer. Estava conversando com o Camilo mais cedo, isso aqui é ótimo, assim. Acaba tendo papo, aprendendo, tendo aula com pessoas bacanas, isso é bom demais. Delícia. Bom demais. Pessoal, muito obrigado, então. Semana que vem estamos de volta. Nos sigam aí nas redes sociais. Vai estar no YouTube, no Instagram, no Spotify. E se tiverem demandas ou sugestões, manda pra gente. @crmvmg.gov.br ou então nos nossos e-mails. Manda que a gente vai trazer. A gente tem uma meta, ninguém mandou me contar a meta, de 56 programas por ano. A gente está longe de atingir, então a gente precisa de muita gente, muitos temas, muitos assuntos legais. Manda pra gente que eu vou adorar fazer 56 programas. Pessoal, até semana que vem.